Olá, tudo bem? Professor Hélio retornando para complementar nosso estudo de derivadas, depois prosseguir para integrais dentro do assunto de cálculo 1. Eu acabei fazendo mais uma aula, né, porque já estávamos com mais de 40 minutos, talvez editando tenha ficado menos a aula anterior. Mas a ideia é passar o conteúdo de uma forma bem objetiva, bem rápida. Então eu preferi dividir aí a aula em mais uma parte onde nós vamos falar de máximos e mínimos, complementando o estudo de derivadas e passando para integral. Antes disso, gostaria de fazer um pequeno resumo a respeito do assunto derivadas, lembrando lá daquele gráfico, deixa eu abrir aqui o gráfico, lembrando deste gráfico no qual nós vemos o conceito de derivada. É interessante você entender esse conceito. Eu tenho uma curva, essa curva azul, que é a representação gráfica de uma função f de x. Para cada ponto nessa curva, eu tenho a correspondência entre o valor que está aqui dentro dos parênteses e o resultado final. Então, se eu tiver um número qualquer aqui nessa linha, na linha horizontal, no eixo do x, se eu aplicar essa função f em x, eu vou obter o valor aqui em y correspondente. Então, tem uma curva. Para um ponto qualquer da curva, eu posso traçar uma linha tangente. E a derivada vai me dar a inclinação dessa curva. Observe que, para achar a inclinação dessa curva, se eu tivesse um valor em qualquer ponto aqui de altura e comprimento, tá? Vamos falar dessa maneira, se eu pegasse a distância deste ponto aqui que eu estou marcando até aqui, por exemplo, e esse aqui eu pegasse a altura desse triângulo retângulo dividido pela base, eu teria essa inclinação, mas aqui eu não tenho esses valores. Eu tenho essa linha, não sei qual é a inclinação dela, é o que eu estou querendo saber, eu não sei quais são esses valores, mas se eu pegar dois pontos distintos na curva, eu consigo ter o valor não da tangente, mas dessa secante, e eu vou aproximando os dois valores e vendo para onde tende o resultado dessas contas. Então eu faço para dois pontos distantes, depois para dois pontos um pouco mais próximos, um pouco mais próximo, um pouco mais próximo, e eu vou vendo uma tendência, pois isso aqui está tendendo para um determinado número, e esse número é o limite que eu encontro aqui, e que é justamente a derivada. Então, é importante entender este conceito de derivada. E assim nós podemos prosseguir para as aplicações, né? Uma delas, mais conhecida, é encontrar máximos e mínimos de uma função. Então, se uma função é derivável em x0 e x0 é um ponto de máximo ou mínimo da função, f' de x0 é zero. Se o ponto x0 é um máximo, a tangente a essa curva vai ser uma linha horizontal, e a inclinação da linha horizontal é zero. Então, a derivada dessa curva no ponto x0 vai ser zero. F' de x0 é a condição necessária, mas não suficiente. Tá? Eu posso ter pontos de inflexão, que nós chamamos, nos quais a derivada é zero, como esse aí, ó, e não é nem máximo nem mínimo. É uma transição. Vamos aplicar isso aqui? Esboce o gráfico da função f de x igual a x, que multiplica x mais 2 ao quadrado, com x pertencendo a R. Se a gente for desenvolver esse x mais 2 ao quadrado, a gente vai ter um polinômio do segundo grau, multiplicando por x um polinômio do terceiro grau. Então, a função é um polinômio, é uma função contínua derivável em seu domínio. Eu vou ter um x ao cubo multiplicado por algum índice, depois um x ao quadrado, um x e uma constante. É o que eu estou esperando.
dessa função. E eu posso calcular a derivada de cada parte dessa e somar tudo por uma das propriedades que nós já vimos. Em x igual a 0 e em x igual a menos 2, nós temos f de x igual a 0. Quer dizer, esta curva tem raízes menos 2 e 0. Se eu aplicar menos 2 ali dentro dos parênteses, eu vou ter 0 elevado ao quadrado, continua sendo 0, multiplica por x, 0. E se eu aplicar o 0 fora dos parênteses, ele multiplica 2 ao quadrado e vai dar 0. Então, eu já sei que esta função vai cruzar o eixo do x em menos 2 e 0. Nosso objetivo é esboçar o gráfico da função. Então, vou ter que desenhar essa função e sei que nesses pontos vai cruzar o eixo do x. O gráfico da f toca o eixo do x nos pontos 0, 0 e menos 2, 0. Temos que f de x tende a infinito quando x tende a infinito e f de x tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Observe ali que x mais 2 elevado ao quadrado sempre vai ser um número positivo. Então, quando o x tender a mais infinito, eu vou ter um número positivo. Isso aí vai crescer bastante positivamente. E se o x tender a um número negativo, vai decrescer bastante também. Então, eu já posso traçar essas duas retinhas aí de tendência da curva. A primeira e a segunda derivada são, vou calcular a primeira derivada e a segunda derivada e vou obter esses valores. Tenta você fazer aí, desenvolva o x mais 2 ao quadrado, depois multiplica por x, você vai ter um polinômio, tenta derivar cada pedacinho desse polinômio, você vai obter a primeira derivada 3x ao quadrado mais 8x mais 4 e a segunda 6x mais 8. A gente vai ver para que usar essa segunda derivada. O f de x está aí, ó. Eu pedi para você fazer, você deve encontrar algo como x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 4x, derivando, dali o f de x. Então, f' de x vai ser igual a 0 em menos 2 terços e menos 2. É encontrar os zeros de uma função quadrática, as raízes, né? Eu uso Bhaskara ou outros processos. Então, eu sei que naquele ponto, menos 3, menos 2 terços, menos 32/27, e no menos 2 e 0, eu vou ter pontos de máximo ou mínimo. Então, nesses pontos, o f duas linhas de x1 é maior que 0 e o f duas linhas de x2 menos 4 é menor que 0. Então, o ponto x1 é um ponto de mínimo local e o ponto x2 é um ponto de máximo local. Então, isso é uma propriedade da derivada segunda, que eu já estou passando aqui sem ter detalhado anteriormente. Tá? Você pode procurar nos livros de consulta, aí, só para a gente ver como aplica as derivadas. Também temos que a derivada primeira é maior que 0 para o x maior que menos 2 terços ou x menor que menos 2. E menor que 0 para x entre menos 2 e menos 2 terços. Então, a função é crescente de menos infinito a menos 2, depois ela é decrescente em menos 2 a menos 2 terços. E crescente também, normalmente, de menos 2 terços a mais infinito. Então, com isso, eu já tenho a ideia de como traçar. Eu já posso perceber ali que para x igual a menos 4 terços, que é ali no intervalo entre menos 2 e menos 2 terços, f duas linhas é maior que 0, e para x menor que menos 4 terços, o f duas linhas de x é menor que 0. Então, o gráfico da função é côncavo para cima, nesse intervalo aí que vai de menos 4 terços até mais infinito, e para baixo do menos infinito até menos 4 terços. Então, com esses dados, a gente já pode esboçar o gráfico da função. Eu sei que a concavidade é voltada para baixo numa determinada região, para cima na outra. Sei onde são os pontos de máximo, pontos de mínimo, onde a curva
cruza ou encosta no eixo e a gente traça o esboço do gráfico da função. Ali eu poderia prosseguir para menos infinito, para mais infinito. Percebe aí que fica mais fácil depois dessa análise. Interessante aqui a regra de L'Hopital para indeterminações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, mais infinito sobre mais infinito, mais infinito sobre menos infinito, menos infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre mais infinito. Quando eu estiver calculando o limite e aparecer isso aí, nós podemos aplicar essa regra. Então eu quero calcular o limite quando x tende para a de f de x sobre g de x, onde o g de x é diferente de 0 para x diferente de a. Então, eu tenho alguns casos. O f de x tende para 0 e o g de x tende para 0 quando x tende para a. Ou o f de x tende para infinito e g de x tende para infinito quando x tende para a. Então, no primeiro caso, eu calculo a derivada de f de x e de g de x, e o limite é o mesmo. Então, o limite, se eu fui lá, deu uma indeterminação, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Eu calculo as derivadas de f de x e g de x e o limite vai ser o mesmo. Se a indeterminação continuar, né, calculando f' de x e g' de x, continuar a indeterminação, eu calculo f duas linhas e calculo o limite. Então, isso aí é uma regra que pode ser muito útil. Se a indeterminação agora incluir o zero e infinito, tá, em limites da forma produto de funções, caso f de x tendendo para zero e g de x para infinito quando x tende para a gente pode escrever a função f de x vezes g de x por f de x dividido por 1 sobre g de x. Ou g de x dividido por 1 sobre f de x. Eu posso escrever de uma outra forma, e aí eu tenho o mesmo caso que nós já vimos. Tá? Então, quando uma função tende para zero, o inverso dela tende para infinito. Quando ela tende para infinito, o inverso tende para zero. E aí a gente pode cair no zero sobre zero, o infinito sobre infinito, e cair no caso A. Agora, se for infinito sobre infinito, né, os casos de cálculo de limite de subtração, né, de funções f de x menos g de x, com f tendendo para infinito e g para infinito, quando x tende para a, eu posso escrever aquele limite, quando x tende para a, de f de x menos g de x, por limite de g de x, que multiplica f de x sobre g de x menos 1. Observe que se eu multiplicar, a primeira parte vai ficar só f de x e a segunda parte vai ficar menos g de x. Aí eu vou aplicar a regra 2. E o que é a integral? Então, nós vamos entrar para a integral, concluindo o nosso estudo. Dê uma olhada nessa parte de limites, derivadas, né, para estar bem solidificado esse conhecimento antes de entrar em integral. Integral acaba sendo até mais simples, é bastante utilizado também, mas é interessante ter o conhecimento da derivada. Então aí eu tenho uma curva, assim como a derivada dava a inclinação da reta tangente à curva em algum ponto, a integral está associada à área sob a curva. Quero calcular a área debaixo de uma curva. Bastante usado em física, isso aí. Tem curvas de velocidade que a área sob a curva vai dar o espaço, por exemplo. Então, é bastante usado em física. Calcular áreas sob curvas. Eu posso calcular a área de formas aí determinadas por curva. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar a área embaixo da curva e aproximar por retângulos.
Então, eu pego um intervalo de x0 até x1, a base do retângulo, a altura vai ser aproximadamente f de C1, C1 é o ponto médio. Então, eu tenho um retângulo aqui, tem vários retângulos que a altura desses retângulos é determinada pelo valor da função. Se eu somar tudo isso, eu vou obter uma área aproximada. Quanto mais estreito for o intervalo da base do retângulo, mais próximo da área eu estarei. Poxa, quanto mais estreito, então quando tiver quase zero, ou zero, né, quase zero, eu tenho quase a área. Se eu calcular o limite quando tende para zero, eu tenho a área exata. Então eu digo que a integral de a até b, de f de x dx, tá? A integral daqui de a até b, desta função f de x, esse dx aqui representa este pequeno intervalinho que eu falei, vai ser o limite quando n tende a infinito, quando o número de partes nas quais eu dividi tender para infinito, do f de ci, f de cada c aqui dentro, vezes o delta xi, vezes o intervalo, que ficou representado aqui pelo dx. Então, é como se você pegasse vários retângulos e calculasse a área da soma de todos eles. Depois você faz um retângulo mais fininho ainda, a área vai ser mais aproximada. Mais fininho ainda, mais aproximada. Isso aí tem um limite, você vai vendo, chega uma hora que você vê, pô, isso aqui está tendendo para um determinado valor. Esse valor é a integral e é a área. Teorema fundamental do cálculo. Se a função f de x é integrável no intervalo fechado a b, e se f maiúsculo de x é uma função de f de x nesse intervalo, então a integral de a até b de f de x dx é igual a f maiúsculo de b menos f de a. Esse f maiúsculo é o que a gente vai chamar de integral, da integral indefinida. Eu posso calcular uma função f maiúsculo de x baseada na f de x. E se eu quiser calcular a integral definida, a gente chama isso aqui de integral definida, eu calculo o valor nos limites e subtraio. Vamos ver aqui um exemplo. Quero saber a integral definida de 0 até 2 da função x dx. Da função x, né? Coloquei dx. Essa função x é a função identidade, é uma reta de 45 graus. Deixa eu ver se aparece aqui na minha resolução. Não. É aquela reta de 45 graus. E vamos ver aqui intuitivamente. Eu quero calcular de 0 até 2. Então, a área sob essa curva, na verdade é uma reta, vai ser a área do triângulo, que a base vai de 0 até 2, e a altura vai de 0 até o f de 2. Mas o 2 é a identidade, então f de 2 é 2. Então, é a área de um triângulo de base 2, altura 2. Não é? Base vezes altura sobre 2, tem que dar 2 isso. Então, o f grande, o f maiúsculo de x, é x ao quadrado sobre 2. É uma primitiva da função f de x, porque se eu calcular a derivada dela, eu vou obter a f de x. Tá? Isso aqui, primitiva, é uma função a qual eu calculo a derivada e ela dá a função que eu quero. Eu falo que é uma primitiva porque pode ter várias. Tem outras funções que podem também, quando derivadas, dar x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho que a integral definida de 0 até 2 de x dx vai ser o f de 2 menos o f de 0. De 0 até 2, f de 2 menos o f de 0. Sendo que esse f, que eu posso utilizar, que é uma primitiva, é o x ao quadrado sobre 2. Calculo isso e vou obter o quê? 2. Como eu tinha falado aí, a gente fazendo intuitivamente. Então, integral definida de 0 a 2 de x dx é igual a 2. Temos aqui umas integrais imediatas, daquela mesma forma que nós calculamos limites fundamentais, que vimos algumas derivadas que servem para
resolver outras derivadas. Aplicando os conceitos, os limites, eu consigo calcular algumas integrais que vão me ajudar, junto com as propriedades, a calcular integrais mais complexas, e eu posso calcular, assim, áreas sobre curvas e outros valores. Então, a integral aqui seria 1 dx, integral da função constante 1 dx. Vai ser igual ao próprio x mais uma constante. Isso porque quando eu derivar isso aqui, essa constante vira zero, então pode ser qualquer coisa. X mais 1, derivada é 1. X mais 50, a derivada é 1. X mais raiz de 2, a derivada é 1. Tá? Por isso eu posso botar qualquer constante. A integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Lembra lá que eu falei que a derivada de uma função polinomial, um x elevado a n, eu diminuía de 1 o expoente, multiplicava e fazia o x elevado a um número menor. Então aqui eu tenho x elevado a n mais 1. Se eu diminuir isso aqui de 1, o expoente aqui vai ficar x elevado a n. Esse n mais 1 vem aqui para frente. Veio aqui para frente, ele simplifica com n mais 1, então vai ficar xn, que é a função da qual eu quero saber a primitiva para derivar. Então, da mesma forma, aí tem outras. 1 sobre x é log natural do módulo de x. A elevado a x é a elevado a x dividido por log natural de a. E elevado a x é e elevado a x mesmo. Então é interessante essa função. Isso aí praticamente define a constante de Euler, né? A constante E é uma função que, se eu derivar ou se eu integrar, ela vai se manter a mesma. Integral do cosseno é o seno, integral do seno é menos cosseno. Isso aí já vem lá do nosso cálculo de derivadas. E com isso, nós encerramos esse nosso estudo. Falamos sobre conjuntos numéricos, limites, derivadas e integrais, e com isso nós atingimos nosso objetivo de compreender os conceitos básicos de limites, derivadas e integrais para o entendimento do cálculo 1. Repito que é uma pretensão muito grande querer explicar um curso de cálculo em 2 aulas de, no máximo, 1 hora cada uma. Acho que a primeira foi 30 minutos, a segunda 40 e essa 20 e poucos. Mas a ideia é mostrar de uma forma mais objetiva, mais rápida, mais imediata, todo o conceito, para que quando você for estudar ali só conjuntos numéricos, só limites, só derivadas, e para chegar à integral, você saiba por que está estudando aquilo e aonde vai aplicar aquilo, entenda que esse conhecimento é importante para a gente poder usar integral e derivadas. O uso mais comum é na física mesmo, mas existem outros usos aí na eletrônica, análise de sinais, né? Alguns problemas de geometria podem ser resolvidos usando integral e derivada. Espero ter te ajudado aí nos teus estudos, no entendimento, e deixe comentários aí se você quiser que a gente grave outros vídeos resolvendo problemas ou explicando mais detalhadamente algum assunto que foi abordado. Forte abraço, felicidade e sucesso para você.